E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Primeiro-ministro Suga do Japão nega a necessidade de estado de emergência. Pois é, né? O primeiro-ministro Yoshihide Suga negou na segunda-feira a necessidade de declarar outro estado de emergência nacional. Embora o aumento de casos de coronavírus tenha enviado infecções acumulativas ao Japão para mais de 200 mil, especialistas de saúde advertiram que o sistema médico está ficando tenso. Eu não queria estar no lugar do Suga não, tá? Porque se ele faz alguma coisa, ele é criticado. Se ele não faz, ele também é criticado. Então, realmente está difícil. Apesar que as medidas que ele está fazendo, para mim, em nada é a mesma coisa. Praticamente ele não fez nada. Só pedir para bares e restaurantes fecharem não é medida. Tá? Fala a verdade. Falando em uma entrevista pré-gravada na TV, Suga disse que o governo pode, em vez disso, pedir aos restaurantes e bares que reduzam ainda mais o horário comercial em uma tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus. Suga tem relutado em repetir a decisão de seu antecessor Shinzo Abe em abril de declarar estado de emergência em todo o país, prometendo encontrar um equilíbrio entre o combate à pandemia e o reinício das atividades econômicas. Reequilíbrio zero. Tá? Reequilíbrio zero porque está tudo funcionando normalmente, né? Bares e restaurantes, tem uns que estão fechando, tem outros que não. Só que só fechar bares e restaurantes não é suficiente, porque a população não está fazendo a parte dela, não está tendo consciência. Tá? Então, vai fazer o que? A população aqui no Japão, infelizmente, tem muitos que andam sem máscara, não procuram se proteger, e nessa brincadeira toda a coisa está degringolando, né? O governo está trabalhando duro para disponibilizar vacinas para toda a população, para proteger vidas e meios de subsistência, disse Suga ao programa News 23, do Tokyo Broadcasting System Television. Suga, que viu índices de aprovação do seu gabinete despencarem em meio à insatisfação pública com a sua resposta ao coronavírus, prometeu obter vacina suficiente até o primeiro semestre de 2021. Só que até lá muitas pessoas já morreram, tá? E a aprovação de Suga, se eu não estou enganado, está em 39% só, tá? E está despencando assim a níveis vertiginosos. O governo tem acordos com fornecimento com empresas farmacêuticas como a Pfizer, AstraZeneca, para 120 milhões de doses da vacina cada uma. Então vai sobrar vacina, tá? Aqui no Japão. O suficiente para a maioria dos 126 milhões de residentes do país. Também tem um contrato com a Moderna para 50 milhões de doses. Então, suficiente para a maioria dos 126 milhões de residentes no país. Então, basicamente, uma média, tá? Que é mais que isso. Só que não é muito mais que isso, tá? Pelos números que eu me recordo. Eu sei que é 126 e 127 e alguma coisa, né, de milhões aqui no Japão. Então, só juntando 120 milhões de doses da AstraZeneca mais 120 milhões de doses da Pfizer, já dá 240 milhões de doses. Só que são duas doses, então são 120 milhões. Então já imuniza quase mais da metade da população do Japão. Mais 50 milhões de doses da Moderna já imunizou todo o Japão, né? E vai ter alguém que vai ficar com a minha parcela da vacina, porque de começo eu não vou tomar não. Embora o Japão esteja se saindo melhor na pandemia do que países duramente atingidos como os Estados Unidos, tem experimentado um número recorde de infecções diárias desde o mês passado. Com os feriados de Ano Novo, normalmente uma das temporadas de viagens mais movimentadas se aproximando. As infecções cumulativas no país chegaram a 200 mil na segunda-feira, ontem, levando menos de 2 meses para dobrar. Demorou 9 meses e meio desde que o primeiro caso foi diagnosticado em janeiro para chegar a marca de 100 mil. Então levou 9 meses e meio para chegar a 100 mil infectados no Japão. O número total de mortes é um pouco menos de 3 mil. Então dá para vocês terem ideia que até outubro o número de suicídios era maior que o coronavírus. Hoje
parece que o coronavírus é maior que o número de suicídios no Japão, mortes por suicídio. Mas a gente vai ver isso mais para frente quando o governo soltar os números reais, né? O aumento constante de casos estimulou o governo a anunciar na semana passada a suspensão, né, no dia 28 de dezembro a 11 de janeiro, da sua campanha nacional de subsídios Go to Travel, que visa estimular a recuperação econômica por meio da promoção do turismo doméstico. E eu ainda acho que essa campanha veio numa má hora, não era hora para isso, mas fazer o quê? Aproximadamente um quarto dos casos ocorreram em Tóquio, onde o alerta sobre a pressão do sistema médico na capital foi levado ao nível mais alto na quinta-feira, quando elevou o número de recorde a 822 casos diários. Ele relatou 392 casos na segunda-feira, caso ontem, elevando o seu total acumulado para 51.838 pessoas. Mas não é só Tóquio, tá? Guma também já está no estado de alerta nível 4, Osaka, Hokkaido e tem outras cidades também, que eu não me recordo o nome agora, estão em estado de alerta, tá? Nível 4 já, então é um sinal que níveis de infecções estão aumentando. Isso é, Haiti também, tá? Em uma entrevista coletiva, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu às pessoas que fiquem em casa com suas famílias e evitem sair o máximo possível durante as férias. Eu entendo que essa é uma época especial do ano, mas este ano, por favor, priorize a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, disse ela. Concordo em número, gênero e grau. Koike disse que a capital fornecerá um apoio financeiro aos hospitais que aceitam pacientes com coronavírus entre 29 de dezembro e 3 de janeiro de 2021. O governo metropolitano pagará 300 mil ienes, tá, olha a grana em 300 mil ienes, né, que daria 2.900 dólares por paciente por dia para as instalações médicas que tratam indivíduos com sintomas graves. E 70 mil ienes quando aceitam pessoas com sintomas mais moderados. As farmácias que operam 8 horas ou mais por dia durante o período receberão 30 mil ienes por dia, disse Koike. Eu acho sacanagem pagar só isso. Tá? Eu acho sacanagem pagar só isso porque para os izakayas fecharem mais cedo, eles vão pagar, dependendo da região, mais de 400 mil por izakaya. E por que por farmácia vai pagar só 30 mil? E eu acho sacanagem. Tá? Claro que muita gente fala assim, mas o izakaya a pessoa bebe, fuma lá dentro, né? As pessoas estão lá com um risco maior de contaminação. Claro, dependendo da aglomeração do izakaya. Só que isso é ver numa visão micro do izakaya. Só que se você for olhar uma visão macro do izakaya, ele tem uma importância muito grande na parte psicológica da pessoa. Vou dar um exemplo, tá? Isso aconteceu realmente, esse exemplo. Determinados lugares que eu trabalhei, né, chegava assim, antigamente a gente trabalhava 3, 4, 5, 6 horas de Zangyo, a gente fazia aqui no Japão antigamente, né? Às vezes, olhava pro lado assim, a pessoa estava chorando. Eu falei assim, chorando, né? Porque já estava na hora de Zangyo. Aí teve um dia que eu cheguei para a pessoa, por que você está chorando? Né? O que aconteceu, né? Eu tô com fome. Nossa, na hora que a pessoa falou aquilo, me cortou o coração, meu irmão. Então você vê que a fome, ela traz certos transtornos, tá? E às vezes você vai no izakaya, você vai lá para comer, tá? Porque izakaya as pessoas vão para beber e comer. E o izakaya, ele tem um fator muito importante no psicológico das pessoas. Por quê? As pessoas vão para lá para comer, você vê que se você comendo, você já fica bem. Tá? Claro que você pode comer em outros lugares também, mas você tem aquele ambiente que você está comendo aquela comida quentinha ali naquele momento, você tem a chance de você bater um papo, tá? Só um detalhe, tá? Fumar em ambientes fechados no Japão já é proibido, tá? Por ambientes públicos é proibido. Então as pessoas vão lá para beber, para comer, a parte de fumaça fora, tá? Tem lugares que ainda tem os gabinetes fechados, mas no geral não pode fumar em ambientes fechados mais no Japão, tá? Tanto que tem restaurantes como o Joyful, Saizeriya, etc., que já estão abolindo totalmente o cigarro lá de dentro. Então, às vezes, a pessoa vai para o izakaya, ela acaba desabafando ali. Quantas vezes, talvez pode ter acontecido com você ou não,
né, de você estar sentado no transporte público, você começa a conversar com uma pessoa estranha e você desnuda sua vida inteira para a pessoa. Você fala todo o seu problema para a pessoa. E às vezes você não tem a chance de falar isso com seu familiar. Por quê? Em casa nós somos julgados de uma forma ou outra. Na rua não. Um estranho não vai te julgar. Ele vai escutar o que você está falando. Então muitas vezes o izakaya tem um grande fator psicológico nas pessoas por causa disso. A pessoa vai lá e ela desabafa ali. Além que levanta até aquele momento de alegria, que ela está comendo, ela está bebendo, ela está descontraindo, né? Então aquilo ali pro psicológico da pessoa faz um trabalho mental muito grande, porque evita tristeza, evita depressão, evita uma série de outras doenças psicológicas que poderiam levar a pessoa ao suicídio, né? Então se a gente não ficar no freio de burro, na versão micro, na visão micro da coisa do izakaya e julgando o izakaya pelo tipo de estabelecimento que ele é, nós podemos ver algo muito melhor para o izakaya, né? Que é de trazer ajuda para as pessoas de uma forma indireta. Dá para vocês terem ideia. Da mesma forma que você vai na confraternização da sua família, você não vai para lá para você poder beber, você não vai falar, você não vai ficar feliz, você não vai dar aquela descontraída. Só que com a diferença que no izakaya você pode desabafar de tudo, sem ser julgado. Porque as pessoas geralmente não vão te julgar. Um estranho não vai te julgar, mas sua família vai te julgar. Então você consegue ser 100% no izakaya e você consegue ser 100% na confraternização da família? Quantas vezes você fala assim, puta, aquele parente chato chegou, caralho, desculpa o palavreado, né? Não é? Então dá para vocês terem ideia de noção. Então por isso que eu falo assim, vamos enxergar a versão macro das coisas, não a versão micro das coisas. Eu sou um positivista nato, tá? Então eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas. Claro que com o pezão no chão, tá? Eu mantenho meus 2 pés no chão. Eu sou um positivista assim, com o pé no chão, não sonhador. Eu não sonho assim demasiadamente. Porque tem pessoas, você vê assim, você pode colocar um copo ali, um copo pela metade. A pessoa negativista, ela vai falar assim, nossa, o copo está quase vazio, e agora? O positivista, ele vai olhar para o mesmo copo e falar assim, nossa, o copo está quase cheio, olha que beleza. Tanto como tem pessoas também que se olhar para o céu está a coisa mais linda. É aquele azulzão, coisa mais linda. Só tem uma nuvem ali. A pessoa olha para aquela nuvem e fala, nossa, como tá nublado hoje, né? Esquece do resto do céu. Né? Então, eu pelo menos procuro ser positivista a esse ponto. Tá? Mas, pessoas são pessoas. Né? Mas continuando. O aumento tem sobrecarregado os hospitais que... desculpa falar. Eu achei sacanagem porque, voltando à parte das farmácias, porque a farmácia, ela tá ali, ela vai tirar muitas dores das pessoas, além que a farmácia aqui no Japão, ela parece um supermercado hoje, já. É um supermercado com parte de remédio. Então o supermercado, ou o supermercado da farmácia, você vai poder comprar remédio para dores, você vai poder se automedicar na medida do possível, tá aí, para evitar ir aos hospitais, principalmente que os hospitais, né, estão ficando sobrecarregados e o risco de você entrar sem coronavírus e sair com coronavírus é muito grande, como já houve no Japão aqui também vários casos de infecções dentro dos hospitais. Então muitas pessoas vão às farmácias, e determinadas farmácias, dependendo do horário, tá assim. Eu cansei de ver, eu só não gravo vídeos, né, mostrando isso, porque eu acho que não tem necessidade. Mas eu acho que pagar 30 mil só para as farmácias, palhaçada. Tá? Devido à importância da farmácia também. Não desmerecendo outros lugares, mas em farmácia também tem a sua grande importância ali dentro. Mas vamos lá, né? Agora eu volto para o texto. Desculpem essa pausa. Né? O aumento tem sobrecarregado os hospitais que também estão se preparando para a temporada de gripe, levando a Associação Médica Japonesa e outros 8 grupos, né, no caso 8 organizações de saúde, na segunda-feira a declarar um estado médico de emergência. Então você vê que os grupos médicos do Japão declararam estado de emergência médico. O presidente da JMA, que é a Associação Médica do Japão,
Toshio Nakagawa, pediu ao governo que tome mais medidas para combater a pandemia, dizendo em uma entrevista coletiva que medidas eficazes contra infecções também servirão como as medidas econômicas mais eficazes. Então, estabelecem que se a parte médica não ficar tão sobrecarregada, vai poder trabalhar de uma forma mais fluídica e vai ajudar melhor a economia. Porque da forma que está, o que acontece? Muito médico perde as contas, muita enfermeira perde as contas. E aí? Só não piora a economia? Lógico, piora. Em vez de melhorar, porque é menos profissionais trabalhando, é menos profissionais ajudando. Tanto que você vê que em Haiti tem um hospital com muitos leitos para coronavírus. Só que ele só pôde abrir uma parte porque falta profissionais. E teve um hospital em Osaka que só pôde abrir porque recebeu a ajuda do exército japonês, dos médicos e enfermeiros do exército do Japão. Senão ele não conseguiria abrir aquela ala para coronavírus. Por quê? Falta de enfermeiros no Japão, de médicos no Japão. E aí? O principal porta-voz do governo, no entanto, disse que o Japão ainda não encontrou nenhum caso da nova cepa de rápida disseminação do coronavírus que tenha sido detectada na Grã-Bretanha e em outras partes do mundo. Sei não, hein? O secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, disse em uma entrevista coletiva que o Ministério da Saúde está em contato próximo com o governo britânico e a Organização Mundial da Saúde, acrescentando que não há planos imediatos para restringir as viagens. Por que será? Porque o Japão, até um tempo atrás, ele assinou um acordo com a Grã-Bretanha de livre comércio. Então você acha que agora que o Japão assinou um contrato de livre comércio, ele vai fechar as fronteiras para a Grã-Bretanha? É ruim, hein? Vários países, incluindo Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, interromperam seus voos da Grã-Bretanha, depois que a nova cepa estava causando um aumento de infecções em Londres e no sudeste da Inglaterra. O Japão já nega a entrada de estrangeiros sem status de residência que estiverem recentemente em outras partes do mundo, incluindo a Europa, com exceções por motivos humanitários. O país viu apenas 56.700 visitantes estrangeiros em novembro, uma queda de 97,7% em relação ao ano anterior. Especialistas em saúde britânicos disseram que a nova cepa pode ser até 70% mais transmissível, mas não há evidências no momento de que ela seja mais mortal ou reduza a eficácia das vacinas. Claro que não há evidência, é uma coisa nova, pô. E aí, né? Da mesma forma que o coronavírus é novo e eles não sabem muito dos efeitos colaterais que existem. Né? Kato disse que o governo divulgará informações sobre a nova variedade ao público assim que estiver disponível de maneira apropriada. A maneira apropriada que estiver no solo japonês, né? Porque não dá para entender esse tipo de informação. Porque a informação sobre a nova cepa tem, então ele poderia passar para a população, mas assim que estiver de maneira apropriada, só se estiver em solo japonês, né? Ou tiveram estudos muito aprofundados da nova cepa, mas do contrário, não vejo diferença em nenhuma, tá? Mas de qualquer maneira, tá? Peço para vocês desculpa, vou ameaçar, porque o vídeo ficou muito comprido, tá? Você vê que 18 minutos, 19, 20 minutos, é um vídeo comprido pro padrão básico do canal, que é média de 5 a 7 minutos, 8 minutos. Né? Mas é isso aí, família. Né? Procurem se cuidar. Não dependa do governo, como eu já falei em outros vídeos também. Porque se depender do governo, você vê que o governo está fazendo patavinas para melhorar a contaminação. Porque só fechar izakayas e restaurantes não é o suficiente. Tá? Porque as pessoas transitam para lá e para cá. Como eles não querem fechar a roda da economia, então nada vai ser feito. Vocês podem ter certeza disso. Até chegar as vacinas. Eles estão se agarrando nas vacinas como a tábua de salvação, né? No meio do mar, assim, a deriva, assim, a tábua de salvação é a vacina. Que não tem outra coisa, né, que eles estão pretendendo fazer para melhorar a situação aqui no Japão, no caso das infecções. Então vai fazer o quê, né? Então não dependa do governo.
Continue usando máscara, higienize as mãos, né, e distanciamento social sempre que possível. E se puder, esse final de ano, evite as viagens desnecessárias, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo, até mais.